Luta pela Fé, a história de Padre Stu. No vídeo de hoje, iremos estar falando sobre este filme, sua história e muitas curiosidades de bastidores. E aí galera, eu sou o Júnior. Eu sou o Matheus. Lembrando pessoal, não somos profissionais. Somos consumidores assim como vocês. E antes de mais nada pessoal, queremos aqui estar agradecendo aos mais de 70 inscritos no canal. Queremos aqui dar o nosso agradecimento. Muito obrigado pelo seu voto de confiança, por estar nos ajudando com o seu like, com o seu comentário e com o seu compartilhamento. Para muitos pode parecer um número muito pequeno, mas para nós é muito grande. E nós queremos valorizar essa ajuda e esse auxílio que vocês têm dado para nós aqui. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E aproveitando a deixa, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, nos ajude a crescer e a chegar à nossa meta de 1 milhão. 1 milhão. Só falta 1 milhão. Só falta 1 milhão, galera. Tá pertinho, tá? Curta aí o nosso e se inscreva no nosso canal. E no vídeo de hoje, gurizada, nós vamos estar dando uma dica de filme pra vocês. É um filme muito bom que foi lançado esse ano, mas ele é ambientado nos anos 90. A história do Padre Stu, que é um filme que, querendo ou não, ele surpreendeu. E ele é baseado em eventos reais, né? Ele é baseado na história do Padre Stuart Long. Esse filme tem no seu elenco de atores Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jack Weaver e tem como roteirista a namorada do Mel Gibson, que é a diretora e roteirista do filme, Rosalind Ross. Baseado em uma história real, Stu é um boxeador amador que acaba se tornando um padre quando uma lesão encerra sua carreira no boxe. Stuart Long, interpretado por Mark Wahlberg, se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen, uma professora católica, interpretada por Teresa Ruiz. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas, ao sobreviver a um terrível acidente de motocicleta, que acaba o deixando reflexivo, imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria se tornar um padre. O Stuart, ele é um cara aventureiro, determinado, gosta de fazer uma baguncinha, sempre se mete em uma confusão, mas ele é aquele cara que ele quer fazer uma grana lutando um boxe e tal. Ele era um bom boxeador, amador, né? Porém nunca teve muito sucesso. E chega um ponto da vida dele que ele, depois de uma luta, por ele não dar um período de descanso para o corpo dele, que é o recomendado entre as lutas, ele acaba sofrendo uma lesão muito grave no maxilar e o médico acaba dizendo para ele dar um tempo, parar com o boxe, porque senão ele pode sofrer uma lesão irreversível. E ele fica muito frustrado com aquilo, muito decepcionado. Depois disso ele pensa muito sobre a vida, algumas coisas, ele resolve que ele quer virar ator. Então ele decide, não, eu vou para Los Angeles, fala com a mãe dele, não, azar, eu vou para Los Angeles, vou tentar a vida, vou para Hollywood, vou virar ator. E daí já começa a arranjar um empreguinho no mercado lá e tal. E sempre tá tentando fazer os testes lá pro filme, até consegue fazer um comercial lá bem interessante, ficou bem legal. E assim ele vai indo. Mas daí ele vê uma moça no mercado lá que chama muita atenção dele, uma moça muito bonita. E ele começa a querer saber mais sobre aquela moça. E descobre que ela é professora numa igreja lá, professora, ela é católica, uma beata. E então ele começa a frequentar a igreja por causa dela. E nisso ele vai indo, ele se batiza por causa dela, ele vai indo, aquela coisa toda, até que ele consegue, né, conquistar a menina lá. E eles estão namorando e tal, e um dia desses ele vai a um bar de boa lá, tomar uma dosezinha. E entra um magrão muito estranho lá, cabeludo, barbudo, e começa a conversar com ele, falar umas metáforas que ele não entende muito. Ele acha que é só mais um hippie querendo encher o saco dele. E daí... Até meio que ameaça aí na hora, Até meio que né? ameaça, fala umas paradas muito estranhas, diga não beba e não vá dirigir, não vá embora bêbado, não vá dirigindo, uma parada assim. Fala Dá uma mensagem direta pra ele. Uma mensagem estranha, ele acha que o cara tá tirando com a cara dele e tal, e simplesmente o cara pega, toma uma água e vai embora. E tá, beleza, ele tá meio chumbeadinho e resolve pegar a moto dele pra ir, tá tudo certo, a vida tá tranquila, tá fluindo do jeito que ele queria. E de repente ele sofre um acidente, voa da moto lá, se arrebenta, se ferra todo, e daí no meio daquela bagunça toda na cabeça dele, assim, ele tem uma visão. O interessante é o seguinte, né? Porque após esse acidente, ele começa a ficar muito reflexivo. Né? Aquela situação mexeu com ele, porque foi um acidente grave. E ele teve aquela visão
que deu a entender que era para ser a Maria, né? E falando com ele, cuidando dele e tal, e aquilo começou a martelar dentro dele. E o que acabou levando essa decisão repentina. O interessante é que ele é ateu, né? Agnóstico, ele não acredita. Sim. Até que ele vai na igreja para impressionar ela, mas ele, tipo assim, ele é bem sarcástico, ele tem umas piadas bem fora, assim, tirando até a cara da fé dos fiéis lá da igreja católica. Mas aquele ascendente ali, juntando com aquele cara do bar, conversando com ele, começou a ele numa reflexão muito profunda, o que levou ele a essa decisão drástica, né? Vamos assim dizer. Tanto é que a namorada, toda aquela corrida que ele fez, todo aquele esforço foi para conquistar ela, ele tinha conseguido conquistar ela. Ela acha que ele vai pedir em casamento e ele diz, não, cara, eu quero ser padre. E ela acha que é piada, começa a rir. E daí quando ela percebe que não é uma piada, é sério, ela fica frustrada, decepcionada, porque assim, não era exatamente isso que ela queria. Ela queria era casar com ele, né? Porque ele tinha conquistado o coração dela. Então ele vai contar para a mãe dele ainda zoa, tá? Tu vai ser padre no Halloween? Não, eu quero ser padre de verdade. Dá umas cenas bem engraçadas, são umas piadas bem interessantes ali e tal. Porque a família inteira é ateia, né? A família inteira é tudo uma família destruturada. O pai é alcoólatra, a mãe vive separados, jeito, né? São todos... O próprio Stuart Long não tem uma boa relação com o pai dele. É muito bem mostrado no filme. E o pai dele é interpretado pelo Mel Gibson. Muito bem interpretado, por sinal. E o interessante é o seguinte, né? Ele quer então engrenar para ser padre. As autoridades católicas ali querem rejeitar ele. Porque ele tem um histórico de prisão. Não é uma boa imagem para a igreja para ser um padre. Então ele até confronta eles com a própria palavra, né? Ele dá exemplos bíblicos, tá? E as referências bíblicas de pessoas que tiveram uma vida horrível e mudaram. Essa é a essência da mensagem cristã. A conversão, a mudança, a segunda chance, a transformação que Deus dá ao ser humano, essa oportunidade. Então eles acabam então aceitando ele para participar então do processo de seminário, né, e tudo mais. Ele começa essa trajetória. E aí entra uma nova etapa muito interessante no filme, né, onde ele acaba sendo diagnosticado com uma doença bem grave. A doença degenerativa muscular, né? Começa atrofiando os músculos das pernas e vai evoluindo. Assim, tá. Então começa uma outra batalha dele ali com Deus, né, porque até então ele começou na igreja pelos motivos errados, mas Deus falou com ele, Deus chamou ele sentiu esse chamado, e agora que ele aceitou, ele está passando por isso. Você vê uma luta muito interna dentro dele. Por que aquilo está acontecendo? E esse filme assim, é muito interessante porque ele enche de muitas frases maravilhosas e totalmente reflexivas. Frases como: nunca é tarde para aprender. Deus lhe deu o talento. É um pecado não usá-lo. Não se atreva a desistir de si mesmo. E uma das frases que mais me impactou no filme, mais me chamou a atenção, é quando ele fala assim: não devemos rezar por uma vida fácil, mas pedir força para suportar uma difícil. Esse filme ele é repleto uma história de fé, de perseverança e esperança. Acho que esse é o poder da mensagem desse filme. E então narra ali essa luta com essa doença que ele teve que conviver. Ele teve outro embate que infelizmente com os líderes da Igreja Católica ali da sua região, que eles não poderiam aceitar mais ele como padre devido à condição física dele, porque ele não ia conseguir se ajoelhar, fazer todos aqueles ritos da missa. E aquilo ali também frustrou ele, né, porque era o sonho dele ser o padre. Ele queria ser, era aquilo que ele tinha certeza que Deus tinha colocado ele neste mundo para ser esse padre e para ajudar outras pessoas. No final, a própria paróquia onde ele ajudava ali se mobilizou, clamaram lá para autoridades porque eles queriam Stuart Long como o padre deles. E nesse meio tempo, ele precisa da ajuda dos pais. E os pais que até então que eram separados acabaram se unindo em prol de ajudar o Stuart, porque ele já está debilitado. E nesse meio tempo, eles acabaram se reconciliando, ele e o próprio pai. Né? Tem uma parte interessante que o pai fala, né, que desde cedo ele queria ter sido o herói do filho dele. E ele viu que não era, porque o herói dele era o personagem da televisão, eram outras pessoas. E ele começou a destruir esses heróis. E por isso que eles nunca tiveram um relacionamento muito bom, muito amigável. E essa situação difícil, dessa enfermidade, acabou unindo, ajudando, porque ele tinha que ajudar a carregar, levantar, levar no banheiro. Ele dependia dos pais para tudo. O forte da história, o centro da história é isso. Que mesmo ele estando naquela situação, ele sabia que era o caminho certo, era o chamado certo. Aquilo dava propósito, aquilo dava certeza para ele, que dava esperança para ele. E esse testemunho
Todos viam, né, a condição física dele, como ele estava. E as pessoas se inspiravam na mensagem dele. Porque apesar de estar numa situação difícil, ele ainda assim sabia rir, ele sabia ser feliz com aquilo, ele tinha motivos para viver. É interessante dizer que esse filme é um filme muito simples, desenvolvido pelo Mark Wahlberg. No site Rotten Tomatoes, ele teve uma avaliação de 45% da crítica especializada, é uma nota baixa, é abaixo da média. Porém, a nota do público, as pessoas que foram assistir no cinema, ela é de 95%. Ou seja, o público adorou o filme. A nota no IMDb, que é um outro site de avaliação, ela é um pouco mais crítica, ele alcançou uma nota de 6,4, está acima da média. O que é interessante se falar sobre a produção desse filme, o Mark Wahlberg, ele teve que investir grana do próprio bolso dele para poder produzir esse filme. Porque o Mark Wahlberg, ele é católico. Então ele estava uma noite numa janta com padres e esses padres contaram a história de Stuart Long. Mark Wahlberg, ele meio que achou um paralelo entre a vida dele e a do padre. Ele se identificou muito com a história do padre Stu. Então o que ele pensou? Não, essa história precisa ser contada, ela precisa ser vista. Então dentro disso aí, junto com Rosalind Ross, que foi a escritora e diretora, então eles criaram um roteiro e ele procurou parcerias, estúdios para poder fazer esse filme. Porém, ele não teve muito sucesso. Muitos acharam lindo o roteiro, a história, mas não tinha um final que comprasse a ideia para eles. Né? Assim como ele disse nessa frase. Eu passei o roteiro para algumas pessoas que pensei iriam entendê-lo, mas eles não entenderam. E, obviamente, é subjetivo. Você tem de ter seu próprio sentimento sobre o material. Algumas pessoas acharam deprimente, porque ele está doente no fim. Eles não viram o coração, a emoção e o quanto tudo é inspirador. E uma das desculpas que essas muitas produtoras deram, que é um filme com um nicho muito fechado, porque se trata de religião, de fé. Porém, segundo o site da CNBB, hoje no mundo inteiro, nós temos em torno de 2,18 bilhões de pessoas que professam a fé cristã. Desse número, 51,4% são católicos. Ou seja, é muito mercado, é muita gente. Eles dizem que é um nicho muito fechado, mas tu parar para pensar, não, é um nicho extremamente grande, né? E muito lucrativo, se mostra muito lucrativo. Tem público, a galera gosta, a galera precisa. As pessoas precisam de um conteúdo que passe esse tipo de mensagem. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a nossa dica de filme. Você encontra esse filme Luta pela Fé, a história de Padre Stu, na plataforma de streaming HBO Max. É um filme muito bom, recomendo, gostei bastante. É isso aí. Acreditamos que vocês vão gostar. Eu gostei. Olha, eu não sou católico, poderia se considerar protestante, mas tem muitas coisas ali que coincidem com a minha fé. E esse filme falou muito ao meu coração. E para você que crê, para você que tem fé, vai falar ao seu coração também. Essa é a nossa dica para você. Se você gostou desse vídeo, pessoal, mais uma vez, dá o seu like. Comenta aqui embaixo se você já olhou, se você vai olhar, se você tem interesse em vê-lo. Comenta aqui. Quanto mais você clicar e comentar, o YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo e vai mostrar para mais pessoas. Nos ajude a crescer. Se você gostou também, compartilhe ele para os seus amigos. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado à audiência de vocês. Valeu!